nesta terça de madrugada, o deputado Eduardo Bolsonaro e eu saímos, e no momento em que você está nos assistindo, ele e eu, assumindo que a nossa agenda ocorra de acordo com o planejado, nós estamos, nesse momento, dentro do Departamento de Estado, em reunião. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Conselho de Ética da Câmara aprova suspensão de 3 meses para André Janones. É isso mesmo. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o afastamento cautelar por 3 meses do deputado federal André Janones, em decorrência de um confronto com parlamentares do PL no plenário. A medida foi aprovada por 15 votos favoráveis e 3 contrários. A ação foi instaurada a partir de um pedido da mesa diretora da Casa, que sugeria um afastamento de 6 meses. No entanto, o relator Fausto Santos Júnior, do União Brasil, considerou o prazo desproporcional e recomendou a redução para 3 meses, o que foi acatado pelos membros do colegiado. A decisão do Conselho segue agora para a mesa diretora da Câmara, que poderá ratificar a punição. E Trump estuda punir Gonê por pedir prisão de Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Governo americano discute sanções ao PGR por atuar na perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo Donald Trump mida sua artilharia contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e discute já nesta terça-feira sanções a ele por pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gonê ignorou a carta enviada por Trump ao governo brasileiro, onde o presidente americano anuncia a tarifa de 50% ao Brasil, por principalmente perseguir juridicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, no que o republicano chamou de caça às bruxas. Em seu parecer, Paulo Gonê pediu ao Supremo Tribunal Federal que o líder da direita seja preso com penas que chegam a 43 anos de privação da liberdade. A Casa Branca analisa a aplicação de punições a Gonê nas mesmas proporções que pretende impor ao ministro Alexandre de Moraes. Em primeiro momento, tanto o magistrado quanto o procurador seriam sancionados através da Lei Magnitsky e da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Eu não queria estar na pele de Paulo Gonê. E governo Lula rega. É isso mesmo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro poderá solicitar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma prorrogação no prazo para concluir as negociações referente às tarifas de 50% aplicadas sobre as exportações brasileiras. A medida imposta por Washington entra em vigor no dia 1º de agosto. Trata-se de um arrego histórico. Lula estava prometendo uma grande e forte reação contra Trump. Agora quer negociar. Ele sentiu. O Brasil ainda está se movendo. As coisas ainda estão, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo depois da bomba, do terremoto que foi a tarifa Moraes. O solo ainda está se ajustando. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Lula, neste momento, está comendo jabuticaba feliz e preparando as próximas cagadas, e o Alexandre está dobrando a aposta. E eu sempre disse, eu sempre cito aqui, certeza número 1, o Lula sempre vai fazer cagada. Certeza número 2, o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Mas o que está acontecendo agora é um enorme desconforto do empresariado, do establishment político e da elite financeira brasileira. Eu vou explicar para vocês. Vejam, por exemplo, a lista dos 20 maiores exportadores do Brasil. Todos esses 20 maiores exportadores do Brasil, todos, sem exceção praticamente, acho que sem exceção nenhuma, são clientes dos escritórios de advocacia dos ministros do Supremo. Todos eles têm relação com o STF e com o governo. E eu me pergunto, como vocês acham que eles estão lidando com as notícias da tarifa Moraes? Mas é claro que, num primeiro momento, a gente vai ter aquelas pessoas que creem que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, Trump está fazendo isso, mas não vai acontecer. Vai aparecer um salvador da pátria sem que ninguém tenha tem que abrir mão de nada. Né?
Dentre as pessoas que apareceram para salvar a pátria, as pessoas que vão conseguir resolver o problema, ou melhor, em vez de salvar a pátria, eu deveria dizer salvar o regime, vem o candidato a presidente do sistema, o candidato predileto do sistema, que é o governador Tarcísio. Porque imediatamente após o anúncio da tarifa Moraes, ele pegou um avião para se encontrar com o presidente Bolsonaro. E ele esteve, de fato, com o presidente Bolsonaro, segundo os relatos da imprensa, e eu tenho que dizer que a reportagem está correta, as minhas fontes confirmaram que foi o que aconteceu, da forma que aconteceu, e o presidente Bolsonaro encontrou o governador Tarcísio e ficou relativamente calado em relação à postura do Tarcísio de tentar fazer algo para reverter as sanções. E é isso, por exemplo, que eu me refiro como completa falta de liderança. Porque falta de liderança é isso. Se você não lidera, as pessoas não sabem para onde tem que ir. Aquele era o momento do presidente Bolsonaro ter dito ao Tarcísio que não ia ter discurso de reversão de sanção nenhum, e que nós estamos em guerra total. Mas não. O presidente Bolsonaro ficou em silêncio e, diante do silêncio dele, o Tarcísio adotou a postura que ele achou melhor e resolveu conversar com o encarregado de negócios do Brasil. Entendam, encarregado de negócios. Por que encarregado de negócios? Porque o encarregado de negócios é a primeira pessoa dentro da embaixada brasileira. Por que ele é a primeira pessoa dentro da embaixada brasileira? Porque o Trump não se dignou a indicar um embaixador para o Brasil. Então não há embaixador americano no Brasil. 7 meses de governo Trump e até agora não há embaixador dos Estados Unidos no Brasil. No lugar do embaixador fica o charge d'affaires, que é um francês bonito para encarregado de negócio. Por que se chama encarregado de negócio? Porque ele tem a função de cuidar da burocracia estatal dos Estados Unidos no Brasil. Então ele cuida dos consulados, dos vistos, de ter pessoas dentro dos departamentos de visto, etc. Ele cuida das questões burocráticas. Estamos falando, então, do Tarcísio encontrando um burocrata indicado pelo governo Biden que está no 6º escalão. Tem pelo menos 5 pessoas acima dele dentro do escalão diplomático. Ele reporta para o Departamento de Estado, para o setor regional, que tem lá o líder do hemisfério ocidental, que tem, por sua vez, o deputy secretário, e depois do deputy secretário você tem o secretário, e aí lá você chega no staff do presidente direto, chefe de gabinete, de política pública, etc., e aí o presidente. O Tarcísio está conversando com esse cara aqui. 0 poder de decisão, 0 acesso ao presidente Trump. E não só fez isso, como também adotou o discurso de negociar com os Estados Unidos para reverter as sanções, sem necessariamente incluir a questão da anistia. E disse que a anistia era um ponto de vista. A anistia é um ponto de vista, o ponto de vista da liberdade. O outro ponto de vista é o ponto de vista da China. Não é um ponto de vista. É o único ponto de vista que liberta o próprio povo dele. E essa é a minha divergência com o Tarcísio. Ele acha que colocar a questão econômica do empresário, grande empresário de São Paulo, está à frente da liberdade da Débora. Eu não acho. Eu estava vendo um vídeo de uma menina, filha de um preso, que podia ser minha filha. Eu não vou virar minhas costas para isso, para a Gerdau vender mais aço para os Estados Unidos. Não vou, desculpa, para a Suzana vender mais celulose. Não vou, eu lamento. Há uma escala hierárquica diferente. O brasileiro, no final das contas, tem que decidir o que é mais importante para ele. Eu não acho, por exemplo, que o governador Tarcísio haja como um traidor. Eu não acho. Já falei isso, pode ser inocência da minha parte, mas eu vou dizer que eu tenho elementos para justificar isso. Ora, o governador Tarcísio foi conversar com o presidente. Isso é uma atitude de lealdade. Aconteceu, ele foi direto ao presidente conversar com o presidente leal.
Antes de ir ao Gilmar Palusa, o festival do establishment, o governador Tarcísio falou com o presidente. Em todas as reuniões pessoais que o governador Tarcísio teve com o Alexandre de Moraes, o presidente foi informado. Então, eu, por exemplo, não tenho um problema pessoal com o Tarcísio. Agora, nós temos posturas diferentes. É verdade. Eu, particularmente, acredito que nós temos que negociar sim. Mas nós temos que negociar de uma posição de força, como nós estamos agora. E também, Eduardo e eu, estamos, se a gente não conseguir salvar o Brasil, nós estamos dispostos a simplesmente vingá-lo. O Tarcísio não. São posições diferentes. O Brasil tem que escolher qual caminho que quer. Na prática, o que acontece? Eu digo para você, só vai haver solução para o Brasil depois do dia 1º de agosto, quando a tarifa Moraes entrar em vigor e as pessoas finalmente perceberem que a trolha é inevitável. Um oferecimento. Por enquanto, nós estamos na fase da negação dentro do processo de luto. Para quem não sabe, você tem um modelo chamado modelo Kübler-Ross, que tem as 5 fases do luto. Primeiro vem essa, que é a fase da negação, é a fase 1, onde a pessoa se recusa a acreditar na realidade do que aconteceu. A pessoa tem um sentimento de choque, tem a dificuldade de aceitar a situação. É aqui que as pessoas estão hoje dentro do modelo Kübler-Ross, fase 1 da negação. Daí a negação entra na fase 2, que se transforma em raiva. Aí a raiva pode ser direcionada a si mesmo, pode ser direcionada a outras pessoas, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, até a Deus. Né? É um momento de frustração, um momento de ressentimento. Tipo, quando esses caras perceberem que estão impotentes, que não podem fazer nada com o que está por vir, uma raiva. Aí entra a fase 3, que é a barganha, que é quando a pessoa começa a negociar com a situação, começa a buscar alternativa, solução para reverter a perda. Aí podem surgir as promessas, os planos para tentar mudar o cenário, tipo, achar que dá para resolver essa questão sem responsabilização do Alexandre. Vamos fazer uma comitiva. Tem uma notícia hoje no Jornal Brasileiro dizendo assim, o governo brasileiro estuda pedir ao Trump para reduzir para 30% a tarifa. E essas fases do modelo Kübler-Ross, elas vão acontecendo gradativamente e às vezes simultaneamente, tá? Depois dessa terceira fase, que é a fase da barganha, vem a 4ª fase, que é a fase onde a realidade da perda, da tragédia, ela se torna mais presente. E aí vem uma tristeza, vem um desespero, vem uma desmotivação. A gente vai ver isso do lado deles. Miriam Leitão dizendo, entenda como é bom. Vai ter um período de introspecção, reflexão sobre a vida, quando os caras perceberem que o tic-tac do Paulo Figueiredo é real, que o Trump está vindo atrás deles, vem essa tristeza. E aí depois vem a última fase, que é a fase que a gente precisa chegar. A 5ª fase é a fase da aceitação, onde a pessoa aceita a realidade da derrota e começa a se adaptar a uma vida nova. São as 5 fases. O modelo Kübler-Ross é uma coisa muito interessante. Então tem gente que acha que ainda dá para impedir o que está por vir. Estão na fase da negação, mas depois vem para o luto, depois eles vão progredir, barganha, até que chega a fase da aceitação, a gente vai chegar lá. Mas a gente só vai chegar lá depois que os salvadores da pátria derem com a cara na porta. Por isso que eu quero dizer que essas pessoas intencionalmente atrapalham. Ou melhor, não necessariamente intencionalmente atrapalham. Enquanto elas dão uma esperança ao regime de que haja uma solução sem anistia, elas estão atrapalhando. Estão atrapalhando a nós aqui nos Estados Unidos e estão atrapalhando o próprio empresariado brasileiro. Enquanto o sistema tiver esperança de que alguém vai aparecer para salvar o dia dos malucos Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, alguém que vai intermediar um acordo com os Estados Unidos, eles não vão cogitar a única situação, a única etapa necessária para solução real. É fácil. Não há alternativa
que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Enquanto quem vender a ideia de que há um outro caminho atrapalha a solução para o Brasil. Nos círculos do Trump, que eu chamo carinhosamente de MAGA, né? Eu não, o mundo chama de MAGA, é o Make America Great Again. Você pega uma figura como Tarcísio, ele é visto como simpático à China, que entende que fazer comércio com a China ou com os Estados Unidos é a mesma coisa, é um cara bem quisto pela elite globalista, é alguém que goza do benefício do Alexandre de Moraes. São fatos. Estava no Gilmar Palusa agora há pouco. Voltou a dizer, sem necessariamente traiu o presidente Bolsonaro. E as pessoas daqui da Casa Branca sabem que é um Tarcísio. Então qualquer negociação por parte dele não vai ter eco nenhum. Se você é um empresário da elite brasileira que está me assistindo, coloca as suas esperanças no Tarcísio, tira o cavalinho da chuva que não vai dar certo. E não é correto. O próprio Eduardo Bolsonaro se manifestou nos jornais de ontem, dizendo que essa tentativa do Tarcísio de negociar com os Estados Unidos enquanto tenta escantear o Eduardo é, obviamente, desrespeitosa com ele. E eu concordo. E faço um apelo aqui ao governador Tarcísio. Governador, o senhor quer resolver mesmo o problema e evitar a tarifa em Moraes? Entre em contato conosco, que nós vamos, ou responda as minhas mensagens, porque nós vamos lhe passar as 3 condições sobre as quais eu já tratei aqui, que são muito bem conhecidas. A primeira delas é a anistia. Diz aqui o Eduardo, né? E o senhor conversou com o Tarcísio, usou canais errados. O filho do presidente está nos Estados Unidos. O Tarcísio não tem nada que querer costurar por fora uma decisão que provavelmente vai chegar a mais um acordo caracu. O Tarcísio tem que entender que o filho do presidente está nos Estados Unidos e tem acesso à Casa Branca. Qualquer tentativa de não dar bypass será brecada e freada. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Eduardo tá pistola. Eduardo tá pistola com razão. Tem outras apostas de salvadores da pátria, que são os parlamentares brasileiros. O Igor Gadelha noticiou no Metrópolis: Câmara e Senado organizam caravanas aos Estados Unidos por causa do tarifaço. Vem vários. Eu já acompanhei muito isso. Olha, na prática, parlamentares não vão ter praticamente acesso nenhum. Muito pouco acesso. Quem tinha acesso a parlamentares mesmo era o Eduardo Bolsonaro. Esses parlamentares aí vão, no máximo, conseguir conversar com congressistas, 1 ou 2 congressistas. E são congressistas que já fazem parte do nosso relacionamento, já estão avisados sobre qual é a postura do Brasil e estão alinhados com a postura do presidente Trump. Vão chegar aqui e vão ouvir dos congressistas: aprovem a anistia. Não vão ter interlocução na Casa Branca. O Departamento de Estado, com sorte, vão encontrar lá a recepcionista do Departamento de Estado. E todos estarão avisados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem. O que o deputado Eduardo Bolsonaro está dizendo, bota de novo a fala do deputado Eduardo Bolsonaro aqui. Ele diz o seguinte: ele quer dizer o seguinte: qualquer tentativa de nos dar bypass será brecada e freada. O que o Eduardo está dizendo, e eu, meu nobre deputado, vou dizer aqui a vocês, deputado, governador e quem quer que seja: antes de cada visita de vocês, nós iremos em 1 por 1 para desautorizá-los. 1 por 1. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar 1 por 1. Aliás, deixa eu fazer uma confissão aqui para vocês. Não deveria, mas eu vou fazer. Eu não estou aqui. O que eu quero dizer com vocês? Esse programa que você está assistindo agora, normalmente ele é ao vivo, né? Mas hoje, apesar de parecer que ele é ao vivo, ele foi gravado. Porque nesta terça de madrugada, o deputado Eduardo Bolsonaro e eu saímos
E no momento em que você está nos assistindo, ele e eu, assumindo que a nossa agenda ocorra de acordo com o planejado, nós estamos, nesse momento, dentro do Departamento de Estado, em reunião. Em reunião com alto escalão. Aliás, eles nos convidaram. Não é com encarregado de negócio, não é com a recepcionista, alto escalão. Hoje e amanhã nós temos reuniões também dentro da Casa Branca. Então eu quero dizer a vocês que se o empresariado está achando que essas caravanas vão ter algum efeito, lamento, trago mais notícias. Os deputados vão vir aqui para comprar iPhone, vão viajar com o dinheiro dos impostos do teu empresário. Vão ali no Smithsonian, visitar a biblioteca no Congresso, almoçar ali no Old Abbott House, mas não vão resolver os seus problemas, porque eles não têm nenhum acesso e o pouco acesso que terão serão devidamente boicotados. Deixa eu falar a você da Faria Lima, você da Fiesp, você que acha que tem outra solução. Sempre que esse pessoal vier para cá, eu serei avisado, serei brifado e vou minar todos os esforços. Então não adianta, tentar convencer o Bolsonaro a fazer um acordo caracu, porque não é ele que está no comando. E 2, não adianta tentar depositar a esperança no Tarcísio. E 3, não adianta depositar as esperanças nessas caravanas inúteis. Quando vocês perceberem isso, vocês vão perceber qual é o único caminho possível. Aí nós estaremos na solução. Quando a possibilidade do acordo passa e você começa a prestar atenção que, para qualquer acordo, a condição necessária, embora não suficiente, é a anistia ampla, geral e restrita. E, obviamente, alguns empresários já começaram a perceber isso. Por isso, está havendo um movimento de inúmeros empresários grandes vindo conversar comigo e com Eduardo Bolsonaro. Agora, eu não vou dizer o nome deles, saiu no jornal, mas você que me escuta e quer entrar em contato conosco, saiba que eu jamais irei expô-los. Mas há empresários vindo na nossa direção. E o que nós temos dito a ele, e nós temos tentado ajudar de todas as formas, é que eles precisam entender que o único caminho para a pacificação do Brasil passa, e não se resolverá somente com ela, mas passa pela anistia ampla, geral e restrita. E que vocês devem pressionar os seus contratados dos escritórios de advocacia dos ministros para que eles permitam que o Congresso aprove uma anistia. A anistia é boa para todo mundo. A anistia, inclusive, permite ao Supremo que saia de cara limpa. Enquanto isso, eu estaria desesperado. Aliás, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu ficaria totalmente apavorado, porque não somente o governo Lula vai dobrar a aposta, porque eles entendem que é benéfico a eles, o Lula entende que está sendo beneficiado, então ele tem todos os incentivos para aumentar, para tacar lenha na fogueira, mas também o Alexandre também vai dobrar a aposta, porque ele precisa mostrar que é ele quem manda no chão da questão. E a gente já vai falar sobre porque já fez sobre isso. Enquanto eles dobram apostas, você, meu querido empresário, de empresa gigantesca, você vai se ferrar de verde e amarelo. E nós, eu devo dizer, nós trabalhamos para sanções individuais ainda, não para agora, mas para agosto. E quando eu digo assim, não é o presidente Bolsonaro que está no comando, quem está no comando também não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Quem está no comando é o presidente Trump. E dentro dessas posturas do Lula e do Alexandre, eu, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Diante da postura do Lula, incentivado a tacar lenha na fogueira, e do Alexandre, com seu ego megalomaníaco de dobrar a aposta, se eu atuasse no mercado financeiro, eu estaria simplesmente apavorado com a possibilidade de sanções dos Estados Unidos ao sistema financeiro subsequentes a essas dobradas de aposta. E eu estou avisando, porque ninguém ouviu quando eu falei que ia dar merda, eu estou avisando e depois não venham querer botar na nossa conta. Depois não venham querer botar na nossa conta. Avisei o que ia acontecer até agora, ninguém acreditou. Estou avisando vocês do mercado financeiro. Esqueçam essas consultorias bostas que vocês contratam, os caras não têm a menor ideia de nada. Um zilhão de avisos e foi um monte de gente pego de surpresa.
Não vai de nada. Prestem atenção, tenham medo. Tenham medo. O medo é necessário. Há possibilidade, sim, de sanções ao mercado financeiro brasileiro, como há em outros países. Basta olhar o que os Estados Unidos fizeram aos outros países. As sanções ao país e ao sistema financeiro são parte do arsenal, e o Trump não tem nenhum medo de usá-la. Se alguém acha que o Trump não vai fazer isso, acorda para a vida. Não adianta, eu volto a insistir. Não há nenhum caminho que passe pela anistia. Não é o presidente. Há uma visão de alguns que o presidente Bolsonaro está se colocando acima do Brasil. É o contrário. São os empresários desesperados que estão se colocando acima da liberdade do povo brasileiro. Ora, se me desculpe, a sua empresa, o direito delas ser bem-sucedida, que eu defendo, ele não se sobrepõe ao direito da liberdade dos brasileiros. Não se sobrepõe. Fazer parte da comunidade global liderada pelos Estados Unidos é um privilégio. Se o país não detém condições mínimas de liberdade, ele não deve fazer parte dessa comunidade internacional. E vejam, Trump não tem urgência, eu repito que não tem urgência em tirar essas sanções. Ele está mais preocupado com os peixes maiores. E o que acontece com quem negocia o Donald Trump? Veja, Donald Trump negociou com a União Europeia e com a OTAN. Saiu com um acordo anunciado com a OTAN. Donald Trump negociou com a Colômbia, impôs tarifas à Colômbia. Saiu com o que queria da Colômbia. Donald Trump negociou com o Panamá, saiu com o que queria com o Panamá. Donald Trump negociou com a Groenlândia, saiu com o que queria da Groenlândia. E vai... Por exemplo, os Estados Unidos acabaram de anunciar um acordo comercial com a China, em que a China vai fornecer terras raras, coisas que o Brasil tinha de sobra. São elementos químicos estratégicos para as tecnologias modernas. E os Estados Unidos, em contrapartida, devem dar uma trégua na questão tarifária em cima deles. Ou seja, o Trump sempre acaba saindo com o que quer. Não somente porque ele tem o maior arsenal econômico e militar do mundo à disposição, mas porque ele sabe negociar. Um outro exemplo disso, vou dar um outro exemplo apenas rápido. Uma das maiores universidades mais esquerdistas, mais poderosas do mundo. Harvard começou a estudar agora, depois de uma série de porradas do Trump, Harvard agora vai financiar um novo centro de estudos conservador na universidade, para escapar da pressão que o Trump tem imposto sobre eles, que está ameaçando remover todo o financiamento federal recebido por eles. Então, o Trump venceu uma batalha contra o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e contra a universidade mais prestigiada do mundo. Mas não vai vencer uma batalha com um careca que está com delírio de grandeza contra um cachaceiro doido? Pelo amor de Deus. Tem muita gente aí que acha que a gente está brincando e que a gente não está disposto até as últimas consequências, mas afirmo, a era do acordo Caracu acabou. Agora vocês estão lidando com outras pessoas. Eu estou falando isso há um tempo e vocês não estão entendendo. Pode mandar prender, pode mandar congelar conta, passaporte, assim, pode fazer o que vocês quiserem. Eduardo não liga para o mandato, eu não ligo para nada. Eu ligo para minha família, que está aqui, graças a Deus. Vocês estão encarando homens que estão cumprindo o propósito. A nossa aliança é com o Senhor dos Exércitos. Nós não vamos recuar até alcançar os nossos objetivos. Capital político da família Bolsonaro está prejudicado. Estamos cagando. Cagando. Não interessa ter capital político enquanto a Débora estiver presa por 14 anos. Não adianta, não quero. Enfia o capital político onde você quiser. Tem coisas mais importantes do que isso. Os bolsonaros estão tacando fogo no Brasil, estamos muito chateados com ele. Tô nem aí, pô. Primeiro que eu não sou Bolsonaro. Segundo que o outro que é Bolsonaro, que é o Eduardo, também tá cagando, porque ele considera que tem coisas mais importantes do que se as pessoas estão felizes ou tristes. Não é possível que não se veja que existem pessoas assim. E o que eu estou alertando no programa de hoje? Presta atenção, eu estou alertando no programa de hoje que estão vendendo uma falsa boia de salvação e que há uma percepção equivocada que está atrapalhando que a solução para o país, existe outra solução para o país. Não existe